Marcelo Gleiser, Leandro Carnal, Clóvis de Barros, Filho, grande figura. Grande figura. Vamos já marcar um só para falar, dessa figura da filosofia apresentada a partir de Clóvis. Maravilha. Bom, o tema hoje é a relação entre filosofia e ciência. Filosofia e ciência tem alguma ligação hoje? Parece tão distante, né, Marco? Isso, todo mundo sempre acha que está longe, todo mundo sempre acha que não tem ligação, todo mundo sempre entende que é muito diferente. Mas quando eu falo em physis, eu estou me reportando para a física aí de Marquinhos. E como é que ela começou? Começou com a filosofia, galera. Os caras chamados pré-socráticos. Os pré-socráticos vêm aqui no livro do Marcelo Gleiser, esse livrinho aqui, ó, A Dança do Universo, um livro indicado por meu amigo Marcola, que li com muito prazer. E o mais interessante para mim foi que o Marcelo Gleiser começa a falar dessa coisa de como surgiu o universo e vai colocar nesses caras os primeiros cientistas. Claro que isso não foi só uma coisa do Marcelo Gleiser. Então, quando eu vou falar lá de Tales, a água, de Heráclito, a transformação, etc., eu vou fazer essa pequena viagem, essa maravilhosa viagem, e aí eu vou começar com o Marquinhos. Marquinhos, pelo amor de Deus, o que você entende para você, Aristóteles? Qual a importância de Aristóteles para a física, Marquinhos? Ave Maria, fala logo de Aristóteles, né? O cara que desenvolveu um sentimento científico simplesmente pelo senso de observação, de percepção, né? A discussão sobre a questão se a Terra era plana, se a Terra era esférica, se a Terra era curva, né? Se as grandes navegações tinham risco de cair no vazio, olha só que coisa louca. Mas essa questão, ela também envolve um outro processo. Daqui a pouco a gente volta lá pro Aristóteles. Mas por que eu estava falando de pré-socráticos antes de Sócrates e estou falando de Aristóteles, que é depois de Platão? Sim. Primeiro porque tudo que a gente conhece, ou quase tudo que conhecemos dos pré-socráticos, vinha de fragmentos e das questões colocadas por Aristóteles falando sobre eles, os quais, para Aristóteles, são os grandes primeiros cientistas, os grandes físicos, aqueles que se preocuparam não só com a questão da mitologia, com a questão criacionista, mas como surgiu o arquê, o princípio de todas as coisas. Arquê é uma palavrinha que a gente tem aí no nosso vocabulário, arqueologia, arquitetura, quer dizer princípio, começo. Então, a partir desse começo, que era a água para Tales, que era o fogo para Heráclito, que era o universo eterno de Parmênides, a gente começa a falar de física e também de metafísica. Ah, mas eu queria te fazer uma pergunta antes de a gente desenvolver fisicamente agora, que eu fiquei assim com uma ideia na cabeça depois que você disse isso. Quer dizer, os grandes primeiros cientistas que surgiram foram caras que estavam associando a relação da natureza. Sim. Né? A questão, você fala de fogo, água, né? Da existência em si, existia uma certa percepção de como o mundo funciona. Sim. Não é isso? É, porque na verdade os caras queriam saber, por exemplo, Pitágoras, ele acreditava que o mundo era regido por uma grande equação matemática. O que é isso? Uma grande equação matemática, e essa matemática que deu origem a tudo. Agora você vê, por exemplo, Tales, a ideia da transformação, a cada momento a transformação, ou você pega o Anaximandro, o Aperon, o começo de tudo. Você imagina isso para a física? Pensando nisso, Monge, deixa eu começar aqui a introduzir a primeira ideia de ciência, pessoal, porque às vezes a gente tem uma ideia de que a ciência é algo que veio para explicar o que a religião não explicava, o que o cristianismo não explicava, o que o budismo não explicava e que outros ismos não explicavam. Então deixa eu colocar uma questão que é muito fundamental, inclusive para os próprios cientistas. Por favor. Quando surgiram as grandes... primeiro com Aristóteles, né? Depois você tem... não só Aristóteles, mas também você tem na física Galileu. Eu acho que Galileu foi o primeiro cara, o primeiro indivíduo que chegou lá e colocou a questão de que a física tem uma razão, de que a ciência tem uma razão. E o mais importante é o seguinte: Galileu, Isaac Newton, Johannes Kepler e o próprio Einstein, que passou os 20 últimos anos da vida dele tentando relacionar como o universo funcionava, que existia uma premissa fundamental de funcionamento para o universo, que existia uma lógica para as coisas existirem, uma razão e um porquê preciso. Qual é a grande questão que está aí? É que todos eles fracassaram.
inclusive o próprio Einstein, porque a questão não está na fixação com que você justifica o que existe, mas na percepção da imprevisibilidade. A ciência, ela é a resposta àquilo que é imprevisível. Então, quando você fala lá atrás na filosofia, poxa, tem um cara que falava do fogo, da água, da natureza, essa observação ainda é válida. Ela é muito mais válida do que a ciência fixa, porque quase tudo que se foi dito há séculos atrás tem sido mudado, não no seu formato de justificativa, mas no seu formato da ideia de que, olha, Einstein levou um tempo tentando unificar as forças e dizer, olha, existe um porquê fundamental no universo, porque Deus não joga dados. Mas a questão é, será que é necessário pensar se Deus joga ou não joga dados? Ou é necessário entender que, diante de uma busca que a ciência me traz, porque a ciência é isso, é a resposta de uma busca, eu não vou encontrar algo que é totalmente inesperado? Será que não existe essa grande questão? Acho que a ciência, ela se resume muito a isso. E aí, Marquinhos, tem uma coisa bacana. Você falou da razão, né? Os caras estão procurando logos. O que é a razão? Essa lógica pode ser matemática, etc. E aí me reporta um cara, um físico, um filósofo, Thomas Kuhn, que vai dizer, a ciência não pode ter dogmas, ela deve ter paradigmas. Que à medida que você vai conhecendo a ciência, vai descobrindo, e verdades novas surgem, não quer dizer que essas verdades matam as antigas. Sim. Mas elas são construções a partir dessa base. E se houver uma cumplicidade, é melhor ainda. Melhor. Com o que você pega de bom do que vem antes, otimiza, melhora, percebe novas ideias, novas construções. E aí, o mais bacana disso é que tem toda uma construção, e aí é bom escutar, você é um cara que trabalha com física, a importância de Aristóteles. Porque quando eu chego numa sala e falo assim, Aristóteles foi um cara que começou toda essa coisa de ciências naturais, Platão pensava a filosofia como uma matemática, o aluno olha para minha cara e você me desconfia, isso é papo de alguém de humanos, isso é papo de alguém de humanos. Aí o Marquinhos está dizendo, agora começou a sessão loucura. Daqui a pouco a gente vai apresentar essa galera aqui que trabalha com ele. Sim. É um trabalho escravo, né? Porque eles não ganham absolutamente nada. Não ganham nada, vocês são só... E eles são satisfeitos pelo cuidado, né? Então, galera, pra gente dar uma enxugada aí, filosofia, ciência, tudo a ver. Inclusive, essa coisa de filosofia e matemática vai ser carregada até século XX. E outra coisa, essa semana eu estava falando de Kant, eu disse para os meninos, por que Kant escreve sua grande obra com quase 60 anos? Grande obra filosófica. Ele escreveu muita coisa sobre física. Sim. Porque a ideia, galera, é justamente a proposta desse canal, uma mente aberta. Uma mente aberta para perceber que ciência e filosofia não são coisas tão distintas. E aí eu vou aproveitar esse momento para fazer duas observações, meu querido amigo monge. A primeira é que esse livrinho aqui, ó, O Glorioso Acidente, de Clemente Nóbrega, ele começa colocando os traços da filosofia e da física, e o desenvolvimento da física tendo como base a análise filosófica do mundo. Peraí, agora você me deixou curioso, porque você me indicou esse livro do Marcelo Gleiser e eu encontrei pré-Socrático toda a explicação. Num físico, num astrofísico, né? Exatamente. Como é que agora essa junção entre física, astrofísica e filosofia, né? Eu costumo dizer na sala que minha disciplina de amor é física. Os alunos olham para minha cara, e Marquinhos disse que a disciplina do coração dele é a filosofia. Adoro a filosofia, sou apaixonado pela mitologia. Acho que a forma mitológica de raciocinar tem muito a ver com a forma geométrica de se ver as coisas. Não é só, a gente não pode ter fixidez. É isso que esses caras falam. É isso que esses indivíduos dizem. Olha, dentro de uma lógica existe a imprevisibilidade. Não há começo, meio e fim. Só há começo. E só há aqui o agora, como diria o budismo, só há o aqui agora, como vai dizer Nietzsche, Schopenhauer, etc. e tal. Mas, por exemplo, como eu falei aqui do Marcelo Gleiser, nesse livro eu começo a ver o Marcelo Gleiser falando da mitologia, falando que Homero reparava as fases da lua, etc., que a galera se guiava com a questão dos astros, né? Isso é muito bacana, porque
sai daquela coisa de que até a mitologia era uma coisa ruim, ou seja, sem sentido. Ou até previsível. Previsível. Né? Aí você vê como Freud, Jung, Lacan e muita gente vai trabalhar justamente essa questão da mitologia. Então é essa a proposta para a gente começar, Marquinhos. Exatamente. Pensar, gente, que a filosofia e a ciência são dois canais que comutam, são dois canais que vão fazer você pensar, que são dois canais que vão fazer você raciocinar a ideia de que pode existir um processo de frustração na sua busca, porque a imprevisibilidade é muito aparente. E só para a gente lembrar de uma coisa, deixa eu pegar uma licença aqui, uma grande obra da Mary Shelley, que é Frankenstein. Frankenstein é a prova para mim de que ele nasce de uma questão existencial. É o cara que diz... Eu não me apresentei ainda, eu sou a Raposa Laranja. Ó, Raposinha, você tem alguma perguntinha para mim? Frankenstein era bonito? Não, nem um pouco. Era forte? Moralmente não. E o que ele está fazendo no mundo? Ele estava sendo o espelho do nosso ego. O espelho da nossa ideia de que tudo é fixo. De que o homem poderia ter ego suficiente para enfrentar a morte. Questionar a existência e dizer assim, eu posso ter a vida eterna. Vida eterna eu não sei. E eu também não sei porque eu sou laranja. Então isso mostra que nada do mundo é tão fixo assim. Marquinhos, eu vou ali, viu? Vá lá. Um beijo. Tá, eu vou aceitar seu beijo. Não quer dizer que eu sou laranjinha lá, laranja, raposinha laranja. Mas eu sou macho, viu? É só o nome. Beijo, galera. Beijo, galera. Então, o que acontece? A obra da Mary Shelley mostra com Frankenstein que Victor, que era o Dr. Victor, ele cria Frankenstein para ter uma vida eterna, baseado nos seus próprios conflitos, a verdade é essa. Sim. E quando Frankenstein vem à vida, ele quer viver em sociedade, mas é rejeitado, agredido, rechaçado, violentado. E o que ele faz? Vai a Victor e diz, eu quero uma parceira. Senão no dia do casamento que você fizer, no dia do seu casamento eu estarei lá. Nossa. E isso, na verdade, não é uma angústia do Frankenstein. É uma angústia do homem. O monstro que vai estar presente num momento tão solene. No momento em que a vaidade, o ego, são questões que tornaram o mundo muito fixo. Olha, quando você cria algo, você tem um porquê para esse algo, tem uma lógica para esse algo. Einstein tentou fazer isso, vamos unificar as forças e dizer que a ciência é uma coisa só. Existe um código no universo. Fracassou, o grande Einstein fracassou. Nossa. Como o Victor fracassa no momento que ele tenta dizer assim, poxa, olha só que conflito. O Victor diz assim, poxa, eu não sabia que ia causar tanta dor e angústia, não era isso que eu queria. E, estranhamente, saindo de Mary Shelley para a vida real, é a mesma frase que Einstein diz, quando ele diz assim, não era isso que eu queria, quando simplesmente os caras decidem fabricar bomba atômica para utilizar na guerra e matar inúmeras pessoas. É terrível porque sem a razão essa ciência se torna um dogma, uma coisa fixa. Ela busca esse pragmatismo, tem que ter sempre um resultado e se esquece essa coisa de que a vida não é tão previsível, né? Exatamente. E ó, gente, cada um tem a sua força. Cada um tem a sua força e cada um tem seu resultado. A ciência e a filosofia, elas determinam que você busque, mas não espere sempre a previsibilidade. Talvez 2 mais 2 não deixem de ser 4, mas talvez 2 mais 2 tragam um resultado imprevisível em alguma medida. E por hoje, eu acho que a gente já deu conta de alguma coisa. Algum recado, né? Eu gostei desse negócio. Agora, Marquinhos, vamos encerrar hoje. Eu gostei desse negócio aqui. Mas encerrar, a gente acabou de começar, não queria encerrar agora não. Eu gostei daquela luz ali também, muito boa. Olha lá. Aquela luz parece com aquele filme Um Homem de Preto, que o cara bota um negócio, aí bota assim, você esquece tudo. Você vai esquecer até que deu a aula de hoje. Ele fez o debate, você está acostumado com sala de aula. Que bizarro. Então, e a raposa atrapalhou alguma coisa? Não, a raposa é show de bola. Tá. Eu sou mais os 2 dragões, né? Lyoto Machida, o dragão da luta, e meu querido dragão laranja.
E essa troca? Essa troca é tropa de elite, meu amigo. Ali é o Capitão Nascimento. Capitão Nascimento tá aí. Só que é um Capitão Nascimento mais moral, né? Porque ele tá ligado à ciência e à filosofia. Ele tá um cara mais legal, assim e tal. Nada contra o Capitão Nascimento, que é um cara, né? Um cara, pô, decente, de boas, né, monge? Tranquilo? Meu irmão, foi um prazer, pessoal. Espero que tenha sido um prazer para vocês falar um pouquinho sobre esse nosso primeiro contato, nosso primeiro momento do canal das Mentes Livres, que é o canal Neural. Como diria minha amiga Raposinha, Neural. Um beijo, galera. Suponhamos uns homens numa habitação subterrânea em forma de caverna, com uma entrada aberta para a luz que se estende a todo o comprimento dessa gruta. Estão lá dentro desde a infância, algemada de pernas e pescoços, de tal maneira que só lhes é dada a permanecer no mesmo lugar e olhar em frente. São incapazes de voltar a cabeça por causa dos grilhões. Serve-lhes de iluminação um fogo que se queima ao longe, numa eminência por detrás deles. Entre a fogueira e os prisioneiros há um caminho ascendente, ao longo do qual se construiu um pequeno muro. O mito da caverna da República de Platão.